Sejam bem-vindos ao nosso canal Historicando, nosso canal de História Contemporânea. Estamos entrevistando o nosso primeiro entrevistador, que é o nosso professor Luiz Felipe. Oi, Luiz Felipe, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia também. Luiz Felipe, como a gente falou, o canal é sobre contemporaneidade em sala de aula. A gente está com algumas perguntas aqui. A gente vai fazer um bate-papo com você. Você vai respondendo pra gente, beleza? Beleza. Dentro das suas concepções. Ok. Então, Luiz, em um mundo cada vez mais digital, com alunos que têm menos tempo de concentração e atenção às falas do professor e que querem respostas rápidas, o que é ser professor na atualidade? Bom, primeiro a gente pensar essa questão de ter menos tempo para concentrar, não. Acho que é menos capacidade de concentração em função dos apelos que o mundo digital traz, para o jovem. Então, assim, dentro dessa perspectiva, ser professor hoje, eu acho que envolve uma capacidade de não querer que o estudante fique concentrado o tempo todo, porque ele não vai ficar concentrado o tempo todo. Eu acho que uma das características hoje para ser professor é você pensar em práticas em que você garanta aquela concentração necessária durante o período, mas que você consiga intercalar com momentos de descontração. Que aí é uma característica hoje, desse jovem, que ele está concentrado aqui, mas daqui a pouco ele está concentrado ali, então querer a concentração de um aluno durante 50 minutos hoje é um erro. Porque a sociedade vigente, ela pede valores também para o aluno. E como você coloca, você insere o aluno a esses valores sociais, que são vistos pela família, pela própria lei, pelas autoridades, assim, como você insere o aluno dentro disso? Com essa questão de valores, a escola por si só ela já traz alguns valores, Sim. O valor do compromisso com o estudo, o valor das relações que se estabelecem no ambiente escolar. Só que hoje você tem um conjunto muito grande de valores e valores muito diferentes. No mesmo espaço você tem pessoas com valores e com pensamentos totalmente diferentes, com desejos totalmente diferentes. Então, o professor hoje ele tem que estar preparado para lidar com essa diversidade de pessoas, diversidade de valores. Mas acho que ele não tem que estar preso a essa questão dos valores. O professor, ele tem, e acho que é papel dele, pensar no desenvolvimento das habilidades e competências que a pessoa vai desenvolver para poder lidar com os valores, para inclusive fortalecer aqueles valores que ela entende como positivos e às vezes até romper com alguns valores que ela não entende como positivos, porque os valores muitas vezes são impostos também. Então, se é criança e adolescente, claro que com cuidado maior, mas mesmo assim, acho que o papel do professor é criar essa condição de que a pessoa seja capaz de entender quais são os valores importantes para ela, para a comunidade na qual ela vive, para a família dela, mas para ela também. E ter a condição, e aí a escola, o professor, acho que tem um papel importante nisso, de dar a ele essa condição a partir do desenvolvimento da sua capacidade crítica, da sua competência de pensar o mundo, ele definir quais são os valores que ele julga importantes para ele e construir os seus valores. Isso é muito legal, Luiz. Nossa segunda pergunta, então, em um mundo tão dinâmico, quais maneiras você encontra para se atualizar como professor? Bom, para atualizar como professor, independente desse dinamismo, acho que não tem muito a não ser a busca pela leitura, pelo conhecimento. O que o dinamismo hoje facilita muito é o acesso mais fácil. Você tem, hoje com o mundo virtual, a gente tem acesso a tudo aquilo que você necessita sem precisar sair de casa. Eu sou de uma época que ainda não tinha internet. Por exemplo, para você estudar, fazer uma pesquisa, você tinha que necessariamente sair para uma biblioteca, pegar o livro, levar para casa, ler o livro e tal. Hoje, eu consigo ter a informação que eu quero a qualquer momento. Então, esse processo de atualização das informações, nesse mundo dinâmico da internet, das novas tecnologias, acho que facilitou muito, e acho que esse é o caminho. Hoje o que você tem de oferta de
de cursos, né, de tudo que pode ser feito. Isso para o professor, né, aí, independente de qualquer nível, é fundamental. A gente vê, por exemplo, na minha escola eu vejo, né, vários professores, a condição, eu sou professor que eu tenho contato com o meio acadêmico, mas eu tenho colegas que estão lá na escola e que o caminho que eles têm, por exemplo, fazer algumas discussões, para entender alguns assuntos, é por meio de cursos que são oferecidos ou pela própria Secretaria de Educação, e são online, ou por meio de inscrição em instituições que dão curso semipresencial à distância, porque a vida do professor é muito corrida. Então, nesse mundo tecnológico, eu acho que um dos caminhos tem sido esse. Né? E acho que, de certa forma, positivo. Luiz, a nossa próxima pergunta é: como professor de História, em sala de aula, pode discutir os temas sociedade, família e escola de maneira interessante? Bom, qualquer discussão que se faça em sala de aula só vai ser interessante se estiver articulado com a realidade do indivíduo. Né? Então, você quer discutir sociedade, família, seja lá o que for, você tem que buscar um contato dessa temática com algo que seja real na vida do indivíduo. Então, não acho que não adianta só discutir sociedade de forma genérica. Você quer discutir o conceito de sociedade? Beleza, e é necessário. Mas o estudante só vai ter entendimento se ele se perceber como membro da sociedade, ou se ele perceber o que é o real. Então, cada vez mais essa relação da realidade do indivíduo com o conhecimento é muito importante. Discutir isso, talvez até fugindo um pouco, né, da proposta da pergunta, né, mas pensando a educação na contemporaneidade. Discutir sociedade, família, qual que é o outro tema? Sociedade, família, escola. Discutir essas questões hoje, por outro lado, traz alguns problemas que é a vigilância. Né? Então hoje você tem movimento como Escola Sem Partido, ou né, grupos religiosos que muitas vezes acham complicado se discutir uma temática específica dentro da escola. Então isso coloca o professor também numa situação complicada. Né? Hoje o professor, ao discutir algo dentro de sala de aula também, tem que ter muito cuidado, porque isso pode ser interpretado como doutrinação, ou porque está desvirtuando o indivíduo, né, da família, ou ele está fazendo uma análise da sociedade que quer induzir o menino a pensar a sociedade de uma forma comunista, ou seja lá, né, algum tipo de ideologia. Então, acho que é importante o papel do professor fazer essa discussão, tem que fazer e trazer para a realidade do aluno, mas nos dias de hoje tem que tomar um certo cuidado, porque está sendo o tempo todo vigiado e questionado. Agora, esse tomar cuidado não quer dizer não falar sobre. Você tem que expor para o aluno, né? Deixar as escolhas para ele também. Sim, essa questão eu falei, né? Eu já disse isso anteriormente. Acho que todo o processo de educação tem que ser no sentido de conscientizar o outro para que ele faça as suas escolhas, para que ele chegue às suas conclusões. Ótimo, até porque cada aluno ali são várias realidades, né? Também. Sim, cada um com a sua realidade, cada um com as suas expectativas, cada um com um nível de cobrança ou não cobrança da sua família. Bacana, Luiz. Luiz, nossa quarta pergunta é: quais os pontos positivos e negativos do uso da tecnologia em sala de aula? Bom, vou começar falando pelos positivos e aí a gente pensa alguma questão relativa ao negativo. Por quê? Eu acho que a questão do uso da tecnologia em sala de aula vai ser positivo ou negativo dependendo da forma como o professor lida com a tecnologia. Porque eu penso que o problema da tecnologia não é a tecnologia, é a forma como nós lidamos com ela e como que o jovem lida, principalmente o jovem lida com a tecnologia. Então, o primeiro ponto que eu acho que tem que ser pensado é a reflexão do que é tecnologia e para que ela serve. Né, de tentar fazer o jovem entender, né, o estudante entender, né, qual que é o sentido das tecnologias ao longo da história, né, por que a gente inventa e cria tecnologia, que é para poder melhorar e facilitar a nossa vida. E ele entendendo isso, você consegue fazer com que a tecnologia na sala de aula se torne um aliado. Porque o que a gente vê hoje, e que é, ao meu ver, negativo, é
essa guerra que o professor ele tem dificuldade de entender que a tecnologia é o que está presente, está na linguagem do jovem, o celular está ali, não adianta falar, vamos proibir o celular. Você tem que pensar mecanismos de tentar inserir, né, esse instrumento, inserir essa tecnologia no cotidiano da sala de aula e para o processo de ensino-aprendizagem. Aí ela se torna um aliado. Né? Acho que uma das grandes dificuldades do professor em usar a tecnologia, né, é às vezes o desconhecimento dele da tecnologia. Eu gosto de dar um exemplo, que é o seguinte: o problema do professor com a tecnologia, muitas vezes não é o problema da tecnologia. A tecnologia, ela fez com que o professor perdesse seu lugar de autoridade do saber. Porque a tecnologia o tempo todo pode desmentir, né? Então o menino está ali, o professor falou alguma coisa, a pessoa fala, mas professor, que está falando isso, não é isso que você diz. Então ele desautoriza o professor. Esse é um ponto. E o outro ponto, que até o uso dessas novas tecnologias em sala de aula, quem dominava a tecnologia era o professor. Então o professor usava lá o tipo projetor de slide, ele que sabia, o menino nem sabia mexer naquilo. Ou o retroprojetor e depois o projetor multimídia, o professor domina, o aluno não. Hoje o contrário, quem domina a tecnologia é o aluno e o professor não. Então, ele fica exposto como aquele que não sabe. Então, é um pouco uma disputa também de poder. Então, acho que a forma positiva mesmo é de trazer, eu não vejo uma outra alternativa, saída, a não ser trazer a tecnologia como aliada. E a tecnologia que eu estou falando, né, e acho que a tecnologia mais forte que a gente está dizendo aqui, é o uso, por exemplo, dos smartphones, dos celulares, em sala de aula, porque está ali. Né? O que a gente vê hoje é uma mão com o celular e a outra, às vezes, com a caneta, mas uma mão é certo que o celular vai estar. Isso aí é nas salas de aula, ensino fundamental, médio, superior. Então a gente tem que pensar como utilizar esse recurso a favor e fazer esse processo de conscientização também, de até que ponto que eu não posso, e aí para o jovem, principalmente, até que ponto que eu não posso ser escravo da tecnologia. Entendendo sempre que a tecnologia tem que estar ao meu favor, né, ao favor da sociedade, e não eu me escravizando por causa da tecnologia. Sim, é porque esses alunos já nasceram junto com a tecnologia, sim, né? A gente, eu não porque eu sou nova, mas sou um pouco. Né? É um mundo que eles conhecem, está todo ligado, conectado com a tecnologia. Para quem é professor hoje, é muito difícil talvez sim, esse entendimento, porque o professor hoje, não tem nenhum professor hoje que nasceu com essas sim, últimas tecnologias. Daqui a alguns anos a gente vai ter. E aí a relação dele com essas tecnologias e com a aprendizagem vai ser outra. Vai ser. Talvez mais fácil. Né? Talvez mais fácil. Acho que a dificuldade é essa, né? De isso fazer parte, né, da sua vida desde que você se entende como sujeito. Para o professor, essas tecnologias elas não estavam presentes, elas se tornam presentes. Quando o computador surge, o professor tem uma resistência. Depois, quando vem... Toda inovação sempre traz um processo de resistência, principalmente quando você não domina, né, essa tecnologia. Mudança assusta, né? Em alguns aspectos. E acho que para o professor em sala de aula, quando ele ainda tem essa mentalidade do lugar da autoridade, do professor, aquele que sabe tudo, isso expõe esse lugar do não saber. E o professor, ele é aquele que não sabe também. E a tecnologia faz isso com ele diante do aluno. Pode ser até que não uma inversão de valores, mas lembra as coisas em um certo ponto, não? Essa questão da tecnologia, ela faz esse processo que no construtivismo a gente fala muito, né? De trazer o professor para o mesmo nível do aluno, né? Ele precisa chegar mais ao nível do aluno. A tecnologia, ela cria um problema que o professor, ele, na verdade, se sente abaixo do nível do aluno às vezes, né? Eu falo por mim, tem coisa que meus alunos sabem, né, e conhecem em termos de tecnologia, não tem a mínima ideia. É uma coisa que eu levo 5 minutos para fazer, vai passar rapidinho. Mas eu acho que não é nenhum problema também eles saberem demais sobre isso, não é? Não, saber demais sempre é bom, saber de menos é que é ruim. Arrasou na resposta, adorei isso, hein? Grava isso. Finalizando com a nossa quinta e última pergunta, em um mundo cada vez mais dominado pelas redes sociais, pelas informações instantâneas, pelas fake news, como o professor de história pode contribuir para o desenvolvimento de um pensamento mais crítico? Bom, primeiro,
é não desvalidar as redes sociais, né? Acho que o professor desqualificar a rede social, né, diante do aluno como um lugar vazio, eu acho que é um erro, né? As redes sociais, elas são muito ricas nas trocas de informações, ricas nas relações que ela estabelece. É importante essa conscientização do uso, né, mais correto, né, das redes sociais. E que passa pela questão, por exemplo, da não divulgação de informações que não são corretas, né, do compartilhamento de informações sem verificação se são verdades ou não, né, que aí está muito ligado a essa questão das fake news. Então, acho que o papel do professor de história, né, para ajudar nesse processo, é incentivar o processo de leitura, né, da leitura crítica, que vai além das redes sociais, né, não é só a leitura, né, por meio da internet, é a leitura do livro, outras formas de leitura. É o incentivo do pensamento, e mais do que o pensamento, do livre pensar, esse que eu acho que é um erro na educação, e aí acho que é anterior até a questão das tecnologias. Essa qualificação, ou essa classificação do que é o certo de se pensar, ou como que é o certo, né, de se dizer alguma coisa, o professor sempre esperando a resposta certa. Não, acho que é incentivar que o aluno pense e dê a sua resposta, porque quem pensa por si próprio é capaz de ter um pensamento mais crítico e um pensamento próprio. Então, acho que o professor de história, e aí eu inclusive na educação básica com meus alunos, eu tenho usado muito isso. Eu já tem um tempo que eu parei de me preocupar se ele está aprendendo sobre o Egito, sobre a Grécia, seja lá o que for. Minha preocupação é se ele está conseguindo pensar. Porque se ele está conseguindo pensar, aí ele vai dar conta, né, de lendo, entender um pouco sobre a Grécia, sobre qualquer outro conteúdo. Mas o mais importante é ele pensar. Se ele pensa, ele automaticamente vai ser mais crítico. Quem pensa, pensa e pensa de forma crítica, né? Quando penso é o pensamento elaborado, né? Não é o pensar, vou usar o termo vazio, né? Esse pensar que na verdade é uma reprodução do que o outro está pensando, não, pensar que eu pensei. A criticidade que o professor inseriu, né? Que é só por meio da prática, né? A prática de se pensar e de se debater. Então a sala de aula tem que ser o espaço do debate, do contraditório, do dissenso. Então não pode ser o lugar do consenso só. O consenso é importante, mas na sala de aula tem que ter o dissenso e aprender a lidar com o dissenso, aprender a lidar, né, com a diferença, com a diversidade. Então o papel do professor hoje, com as redes sociais, com fake news, né, pensando, né, o conhecimento é isso, né, o papel dele acho que é desenvolver esse pensamento, né, crítico. Legal, Luiz. Então, muito obrigada. Estamos aqui chegando ao final do nosso canal Historicando com o nosso professor mais gatinho do NBH, o nosso Marlon Brando. É isso aí, Luiz. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Galera, até a próxima, então. Valeu!